Já estou aqui na companhia de Paula Sampaio e Elivaldo Barbosa. Paula está de volta depois de férias merecidíssimas. Paula, uma ótima tarde para você. De volta, Joelson, feliz. Não foram 3 meses, viu? Como estão ali, né? ventilando aí. Foram só praticamente 2 semanas, nem sentiram falta. Pois é, mas 3 meses é para você. Foi, aliás, 2 semanas para você. Para nós foi uma eternidade, meu caro Elivaldo Barbosa. Perfeitamente, Joelson. Há um tempinho que eu já não vejo a nossa Paula Sampaio. Revi agora, estamos incorporados e a equipe da política do Jornal do Piauí já está totalmente recomposta. Boa tarde para você que está em nossa companhia. Muito bem, claro, saúde sem a Sávia Barreto, que foi a Brasília, estará de volta com a gente amanhã aqui no Jornal do Piauí. Mas olha, gente, o anúncio do final de semana, foi no final de semana, aliás, o desdobramento desse episódio. Muito se falava a respeito de como é que ficaria a situação do Palácio da Cidade na tramitação das suas matérias na Câmara de Vereadores em Teresina. E aí, imagem do final de semana. Café da manhã com o prefeito Doutor Pessoa e Luiz André, o vereador, é o novo líder do prefeito na Câmara. Ele vai ter a missão de defender as pautas, as matérias que são apresentadas pela prefeitura na Câmara de Vereadores para que tramitem rapidamente, negociar com os vereadores, dialogar, enfim, fazer a coisa andar, fluir lá na Câmara de Vereadores. A foto, Elivaldo Barbosa, mostra um sorriso largo aí de Luiz André com a nova missão. Pois é, Joelson, uma situação resolvida, né? Desde a saída de Antônio José Lira, que voltou à condição de suplente agora pelo Avante, é filiado ao Avante, que foi já em abril, já um mês foi passado, e o prefeito ainda não tinha anunciado quem seria o líder da sua bancada. E esse anúncio foi feito na última sexta-feira. Hoje, a confirmação, nós conversamos com o prefeito sobre esse assunto e também sobre a missão, o que será a prioridade no trabalho que desenvolverá daqui para frente o vereador Luiz André. Vamos ver o que disse o doutor Pessoa, prefeito de Teresina. Está escolhido oficialmente o Luiz André. O vice é o Alain Brandão e vamos chamar assim, subvice, o Marquinhos Costa. Então esses 3 já estão de maneira oficial substituindo. Tinha que ser 3 para substituir o Zé Antônio Lira. Porque, olha lá, ainda vou, perifericamente falando, ainda vou precisar das orientações dele. Tão focado, tão determinado, tão republicano, tão democrático que foi esse cidadão. Mas quando ele precisou, ele com mais firmeza, ele foi. Respeitando as leis, a Constituição, mas ele foi. Firme. E eu tenho certeza que esse tríade aí também, com a colaboração externa, como eu já falei, a coisa vai andar de maneira harmônica, que é o desejo da gente, de maneira constitucional, que é o desejo da gente. Tem que fluir cada vez mais, caminhar cada vez mais a república de maneira harmônica. Está lá, os poderes são independentes, mas devem andar harmônicos. Quem precisa dos poderes constituídos, que emana do povo, é o povo. Mas tem alguma recomendação especial, mais específica, mais dirigida para os seus novos líderes na Câmara? Andar com competência e com amor e com respeito aos outros entes federados, aliás, os outros entes aprovados pelo vestibular, que eu chamo das eleições. Tem que ter esse respeito a todos. Doutor Pessoa, portanto, tem um novo líder, vice-líder e vice-líder substituto. Colocou ali na linha sucessória de liderança Luiz André, Alain Brandão, Marquinhos Costa, presidente do PRD, partido ao qual o doutor Pessoa é filiado, Elivaldo Barbosa, e agora aparentemente está resolvido esse problema do diálogo na Câmara em relação à matéria da Prefeitura. É verdade, Joel. São 3 partidos que dão assim o apoio, vão dar garantias de campanha para o prefeito. 2 têm representação na Câmara, PL e o PRD, sendo o PRD o partido com a maior bancada, e o PL aparece em segundo lugar, são 2 vereadores filiados ao partido. Então, agora 7, ou da 9 vereadores? Exatamente, 9 vereadores. 7 no PRD e 2 vereadores. Exatamente. Luiz André tem essa missão de coordenar essa bancada com, no mínimo, já, assim, 9 vereadores, mas ele, não é, Paulo? Nós conversamos com ele também agora há pouco, lá na Câmara Municipal. Ele é bastante otimista na relação que terá com o plenário da Câmara Municipal, Joelson, no sentido de garantir
governabilidade à gestão do prefeito Dr. Pessoa. Para isso, ele precisa de ter maioria no plenário. Não que todos os projetos sejam logo ali um teste de fogo para a liderança e para a gestão, porque muitas dessas matérias já foram, inclusive, superadas. Há quem faça uma previsão de tempo mais tranquilo daqui para frente, sem matérias muito polêmicas. Eu quero ouvir a Paula a respeito desse assunto, porque a Paula acompanha, ela cobre diretamente a Câmara de Vereadores, sua rotina e seus bastidores. Mas antes, o ex-líder do prefeito, Antônio José Lira, resolveu dar dicas para Luiz André no comando dessa liderança lá na Câmara. O vereador Luiz André é um grande nome. Onde é que está o segredo de ser líder? Primeiro, uma boa relação com aquele que o indicou, que é o prefeito. Luiz André tem. Segundo ponto, a boa relação com o presidente da casa, Enzo Samuel. Luiz André também tem. E o terceiro ponto, que é fundamental, é a relação com os colegas, os da base e da oposição. Agora, um segredo que eu disse para o Luiz André que ele tem que seguir. Você tem que passar para casa projetos onde você tem que argumentar que não tem que se ver se é para a base ou para a oposição, e sim para a cidade. Você fazer com que não politize muito e veja a cidade em primeiro lugar, e não o que é base ou o que é oposição. Ele cumpre essa missão? Ele tem que cumprir. Agora, dedicação. Estudar também. Tem que estudar. Eu sempre brinco, por exemplo, se você não dominar como é que se mantém um veto, você não consegue o objetivo. Então, você tem que saber bem o domínio do que é o quórum qualificado, do que é o quórum simples, do quórum absoluto, porque para cada projeto tem um objetivo. Aí está o segredo de ser um bom líder. Paulo, tá aí a fala do ex-líder, né? Que falou a respeito da questão, aliado de doutor Pessoa, mas que já não está mais na Câmara de Vereadores, Antônio José Lira. Agora, Luiz André vai ter, como disse o Alivaldo, um ambiente um pouco mais tranquilo. Você acompanhou as matérias mais pesadas, que foram aquelas que envolviam salário dos professores, reconhecimento de plano de cargos e carreiras de salário de categorias, um pouco antes. Agora a tendência é que não seja mais assim, né, Paula? Pois é, Joelson, o vereador Luiz André, que já foi secretário de Meio Ambiente aqui em Teresina, até pela avaliação do líder, reúne algumas dessas credenciais importantes, não é, Alivaldo, para cumprir essa missão de liderança ali. Até durante esse processo de escolha, a gente conversava com alguns parlamentares, também a opinião do prefeito doutor Pessoa, ele realmente era esse nome de convergência entre o que queria o prefeito para essa posição na Câmara e o que os outros vereadores também aguardavam. Agora, as principais matérias mais difíceis, elas já passaram, como a de reajuste que você falou, matérias vetos do prefeito doutor Pessoa. Agora tramita na Câmara Municipal outras matérias importantes também, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o próprio orçamento do ano que vem também. E eu acredito, Alivaldo, você tem mais experiência que eu, mas eu acredito que seja um orçamento especialmente visado tanto pelo grupo do prefeito doutor Pessoa, e aliados, dois prefeitos, Silvio Mendes, também do deputado Fábio Novo, que é pré-candidato a prefeito, porque é o orçamento que será exercido no próximo ano. Então, acredito que deve ser uma matéria ali que deve passar com mais cuidado pelos vereadores e há, nesse momento, a importância da atuação do líder. Muito bem. Então existe ainda uma necessidade, né, dessa equipe, desse grupo, né, de 3 pessoas encaminharem questões na Câmara, mas sem aquele mesmo peso. É até interessante o prefeito citar essa questão de comissão de líderes, não é, Alivaldo? Porque um ano de eleição e a campanha não é só ali a majoritária ao prefeito. Os vereadores também estão em suas campanhas e aí o prefeito escalou 3 representantes ali para estarem atuando por ele na Câmara Municipal. E o vereador Luiz André, secretário de Meio Ambiente, assumirá essa função, né, oficialmente, da liderança do prefeito doutor Pessoa em Teresina. Ele defendeu o maior diálogo entre o Legislativo e a Prefeitura da capital. Nós vamos assumimos a partir de sexta-feira, mas a sessão de amanhã nós iremos já assumir de fato de direito. É uma experiência nova, nós já estamos no 3º mandato como vereador de Teresina, temos amizade e respeito com todos os 28 colegas, já tivemos com o Enzo Samuel, nosso presidente, conversamos com o Alain Brandão, que é do PRD, com o Marquinhos Costa, Renato BG,
todos estamos juntos nessa empreitada de ajudar ao prefeito doutor Pessoa nessa missão de levar os projetos de interesse da cidade. Todos os 28 vereadores, 29, somos amigos e vamos trabalhar para que nós possamos ter uma cordialidade e um respeito mútuo, que é importante aqui na casa, sempre o respeito é que prevalece. Mas é uma experiência, vamos trabalhar sempre conversando. Acho que a política do diálogo é mais importante, né? E vamos trabalhar a partir de amanhã na sessão, a partir de 8h30, estaremos já. Não vou chegar de madrugada com o Antônio José Lira, mas vamos escrever já no grande expediente para trabalhar ouvindo e alguns projetos que tem que ter maioria absoluta, nós vamos conversar com todos, independente, seja oposição, situação ou independente, o que importa que seja os projetos de interesse de Teresina. Até conversando com o secretário Michel, conversando com o próprio prefeito, conversando com os vereadores, é importante que a gente esteja em comunicação constante, né? Porque muitos vereadores não sabem, às vezes, qual é o projeto que está votando, mas a gente vai sempre ter esse diálogo, ligar, conversar, porque quando chega aqui na hora da votação, eles têm que saber o que está votando e sempre conversar no diálogo, como eu falei. Nós vamos procurar fazer o que for possível ao nosso alcance para que nós possamos fazer um trabalho ao alcance de todos, né? Acho que isso que importa. Nós vamos procurar, o dia são 24 horas, dedicar, quem sabe, aí, mais de 12 horas por dia. Claro que o nosso trabalho paralelo de ser candidato ao 4º mandato nós vamos fazer também, mas tem que separar boas horas por dia para conversar com os nossos colegas vereadores. Doutor Pessoa, portanto, resolve o problema da liderança, mas ainda tem um outro assunto. O anúncio do candidato ou da pré-candidato a vice-prefeito de Teresina na chapa que ele encabeça. O doutor Pessoa chegou até a anunciar a possibilidade de um adiamento nesse anúncio. Admite a possibilidade de adiar o anúncio desse nome que deve competir ao lado dele na chapa majoritária. Vamos ver. 95% para sair, mas ainda tem 5% que eu ainda estou apurando os fatos, que vocês, jornalistas, gostam muito de trabalhar os fatos, e eu parabenizo você e a Paula aqui que está lá. Eu nem cumprimentei aqui essa jornalista que teve esse recheio dado pela TV Cidade Verde, mas principalmente um jornalista chamado Elivaldo Barbosa. Não é que isso não, estou vendo. Então, esse daí eu estou trabalhando fortemente. Eu não sei se pode ser esse prego batido de ponta virada, como eu venho prometendo. Até o fim desse mês, assim, ainda vai esticar um pouquinho. Mas estou trabalhando. Livaldo, o nome ainda não há, então, é o que dá para se perceber. Não há. Se existe, ele está bem no conhecimento só do prefeito, numa articulação muito restrita, Joelson. O fato é que não há ainda indicação do vice, ou da vice, como ele mesmo prefere, que seja uma mulher como candidata a vice-prefeita na chapa por ele encabeçada. Agora, pelo que eu percebi hoje, mesmo ele admitindo 90% de chance do vice sair daqui para amanhã, que é o último dia de abril, mas possivelmente esses 5% prevalecerão. E o anúncio fique mesmo aí para ou maio ou até mesmo aí mais perto das convenções de julho. Paula, doutor Pessoa, portanto, tem aquela preferência admitida por ele de que seja uma pré-candidata mulher, ele segue com esse modelo, mas aparentemente está tendo dificuldade de costurar o entendimento com essa pessoa, ou com um grupo político, para que haja essa indicação de pré-candidata a vice. Joelson, já há um tempo essa situação em que o prefeito busca esse vice. Geralmente se escolhe um nome que tenha um contraste em relação àquele que vai ser o pré-candidato a prefeito. No caso, o prefeito doutor Pessoa, um homem já gestor experiente, foi vereador, deputado, uma figura experiente na política. Então, ele até revelou ali em um certo momento que poderia escolher uma mulher, mas com um cargo mais técnico, não é, Elivaldo? Um histórico mais técnico ali em gestões, mas até agora, como o próprio Elivaldo falou, essas articulações estão acontecendo de maneira restrita. O prefeito confirmou que deve divulgar só em maio mesmo.